Olá, pessoal! Hoje trago uma história emocionante sobre um empresário enfrentando tempos difíceis e uma reviravolta inesperada que muda tudo. Preparem-se para uma narrativa cheia de esperança e surpresas. Se gostarem, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos lá! Antônio Correia, 45 anos, estava afundado em dívidas, o escritório de sua empresa de carros em São Paulo quase vazio. Ele fundara a Correia Motors há 10 anos com o sonho de revolucionar o mercado, mas os últimos modelos fracassaram, e os credores batiam à porta. Sentado à mesa, ele encarava papéis cheios de números vermelhos, o peso da falência esmagando seu peito. A empresa, outrora promissora, agora era um eco de máquinas paradas e funcionários ansiosos. Antônio esfregava as têmporas, os cabelos grisalhos mais ralos a cada dia, enquanto pensava no ultimato do banco. Ou ele lançava um novo modelo viável em meses, ou fechariam as portas. O prazo estava acabando, e o desespero crescia. Ele passava noites em claro, o silêncio da fábrica quebrado apenas pelo som de sua caneta rabiscando ideias. Modelos futuristas, econômicos, elétricos, nada parecia funcionar. Os engenheiros já não acreditavam, e até os mais fiéis começavam a procurar outros empregos. Antônio sentia o sonho escorrer pelas mãos. Naquele dia, ele encarou o espelho do banheiro da empresa, os olhos fundos refletindo um homem que não reconhecia. "Eu não sei mais o que fazer", murmurou, a voz rouca de exaustão. A ideia de fechar a Correia Motors, algo que construíra com suor e paixão, era um golpe que ele não queria aceitar. Ele chamou uma reunião com os poucos funcionários restantes, o ar pesado enquanto explicava a situação. "Estamos no limite. Se não tivermos algo novo, acabou", disse, as palavras cortando como facas. Rostos baixos o encararam, e ele saiu da sala sem olhar para trás, o peso da responsabilidade sufocante. Antônio pegou o carro, o modelo antigo da própria empresa, e dirigiu sem rumo pelas ruas escuras. O rádio tocava baixo, mas ele mal ouvia, sua mente girava em torno de números, prazos e fracassos. Ele precisava de um milagre, mas milagres pareciam coisa de outro mundo. Parando em casa, ele jogou as chaves na mesa e abriu uma garrafa de uísque, o líquido queimando a garganta enquanto tentava afogar as mágoas. O apartamento, antes cheio de vida, agora era um espaço vazio, ecoando sua solidão. Ele bebeu mais, o desespero virando um nó na garganta. Depois de horas, ele decidiu sair, o ar fresco da noite talvez limpando a cabeça. Vestiu um casaco velho e caminhou até uma praça próxima, os passos lentos no asfalto molhado. Sentou-se num banco, o uísque ainda pesando no corpo, sem saber que ali, naquele momento, tudo mudaria. A praça estava silenciosa, o vento balançando as árvores enquanto Antônio encarava o chão. Ele não viu o menino se aproximar, nem o carrinho de madeira nas mãos dele, mas o som de uma voz infantil logo cortaria a névoa de sua tristeza. Antônio estava perdido em pensamentos, as mãos trêmulas segurando o rosto, quando o destino decidiu lhe dar uma chance que ele nunca imaginara encontrar num banco de praça. Meses antes, Antônio passava cada dia na fábrica, o cheiro de óleo e metal misturado ao som de máquinas que raramente ligavam. Ele desenhava modelos de carros incansavelmente, papéis espalhados por sua mesa como folhas caídas de uma árvore morta. Cada ideia parecia promissora no começo, mas logo se provava inviável, caro demais, complexo demais, sem apelo. Ele testava designs no computador, os olhos ardendo na tela enquanto ajustava curvas e motores. "Talvez algo mais leve, mais simples", murmurava, mas os engenheiros balançavam a cabeça, apontando custos altos ou falhas técnicas. A equipe, antes cheia de energia, agora trabalhava com o peso da derrota iminente. Noites viravam dias, o café frio na caneca ao lado enquanto ele tentava salvar o que restava. Ele trouxe consultores caros, gastando o pouco que tinha, mas as sugestões eram velhas ou impossíveis. "Você precisa de algo revolucionário, Antônio", disse um deles, e ele riu amargo, sabendo que revoluções não vinham de graça. A fábrica começou a esvaziar, máquinas vendidas para pagar dívidas, o barulho substituído por um silêncio cortante. Antônio caminhava entre os galpões, os passos ecoando, lembrando os dias em que operários gritavam ordens e riam alto. Agora, era um cemitério de sonhos, e ele era o coveiro. Ele tentou parcerias, ligando para investidores que antes o bajulavam. "Não dá, Antônio, o mercado tá duro", diziam, as vozes frias do outro lado da linha. Cada rejeição era um prego no caixão da Correia Motors, e ele sentia o peso de falhar não só consigo,
mas com todos que confiaram nele. Em casa, ele espalhava os desenhos na mesa de jantar, o lápis quebrando de tanto apertar. Carros esportivos, SUVs, compactos, nada funcionava. Ele jogava os papéis no chão, o desespero virando raiva, depois apatia. O prazo do banco se aproximava como uma guilhotina, e ele não tinha mais cartas na manga. Os funcionários começaram a pedir demissão, o olhar de pena deles pior que qualquer crítica. Desculpa, chefe, mas preciso garantir o meu, disse um veterano, apertando a mão de Antônio antes de ir. Ele assentiu, mudo, sabendo que não podia culpá-los. O navio afundava, e ele era o capitão sem rumo. Antônio perdeu noites de sono, o corpo exausto mas a mente incapaz de parar. Ele via o rosto da esposa, que o deixará anos antes, e dos filhos que mal ligavam, todos distantes do homem que agora afundava. A empresa era tudo o que lhe restava, e perdê-la era perder a si mesmo. Numa manhã cinzenta, ele assinou os papéis para vender mais equipamentos, o dinheiro indo direto para os credores. É o fim, sussurrou, olhando o galpão quase vazio. Ele sabia que fechar as portas era inevitável, mas ainda assim lutava, como um náufrago agarrado a um pedaço de madeira. Os meses de fracasso levaram aquele banco na praça, o uísque queimando no estômago enquanto encaravam nada. Ele não esperava mais nada da vida, até que um menino e um carrinho de madeira apareceram para mudar o curso de sua história. Antônio sentou-se no banco da praça, o uísque deixando sua cabeça pesada enquanto o vento frio da noite batia em seu rosto. Ele olhou o céu escuro, as estrelas escondidas pela poluição da cidade, e deixou um suspiro escapar. O bar onde bebera ficava a poucos quarteirões, mas a solidão o seguirá até ali. De repente, um barulho leve de madeira rolando o tirou do torpor. Ele baixou os olhos e viu um menino de uns 8 anos, pele morena e cabelo bagunçado, empurrando um carrinho de brinquedo no chão. O garoto parou, os olhos grandes e curiosos fixos em Antônio, e deu um passo à frente com um sorriso tímido. Oi, senhor. Por que você tá com essa cara triste? Perguntou o menino, a voz suave cortando o silêncio da praça. Antônio piscou, surpreso com a ousadia, e forçou um sorriso fraco. Só um dia difícil, pequeno, respondeu, a voz rouca de quem não falava há horas. O menino inclinou a cabeça, analisando, e então ergueu o carrinho de madeira com as 2 mãos. Toma, fica com o meu carrinho. Ele sempre me deixa feliz quando eu brinco, disse, estendendo o brinquedo como se fosse um tesouro. Antônio hesitou, mas pegou, os dedos trêmulos tocando a madeira lisa. Obrigado, garoto, murmurou, girando o carrinho nas mãos, o peso leve contrastando com o peso em seu peito. Ele olhou o menino, intrigado com a simplicidade do gesto, e perguntou, quem fez isso aqui? Tá bem caprichado. O garoto sorriu largo, orgulhoso. Meu pai. Ele trabalha com madeira, faz um monte de coisa bonita. Antônio assentiu, os olhos voltando ao carrinho, 4 rodas perfeitas, uma carroceria simples mas elegante, pintada com tinta vermelha descascada. Seu pai é bom nisso, disse, quase para si mesmo, enquanto o menino dava um passo atrás, acenando. Fica com ele, tá? Boa noite, senhor. Falou, antes de correr para a rua ao lado. Ele ficou ali, o carrinho na mão, o som dos passos do menino sumindo na noite. O uísque ainda zumbia em sua cabeça, mas algo no gesto do garoto fez sentir um calor que não sentia há meses. Ele guardou o carrinho no bolso do casaco e caminhou para casa, o desespero dando lugar a uma curiosidade inesperada. No apartamento, ele jogou as chaves na mesa e colocou o carrinho ao lado, o brinquedo parecendo pequeno mas vivo sob a luz fraca do abajur. Antônio sentou-se, encarando o teto, o cérebro começando a girar, não com dívidas, mas com o design simples e funcional daquele objeto. Ele pegou o carrinho de novo, girando entre os dedos, o acabamento rústico mas inteligente chamando sua atenção. Será que, sussurrou, uma faísca acendendo em sua mente cansada. Ele não sabia ainda, mas aquele brinquedo seria a ponte para algo muito maior. O encontro na praça, tão simples e casual, plantara uma semente que Antônio nem imaginava estar regando. Ele caiu no sono ali mesmo, o carrinho na mão, sonhando com linhas e curvas que não via há meses. Antônio acordou no sofá, o sol da manhã entrando pela janela e o carrinho de madeira ainda na mão. Ele esfregou os olhos, a ressaca do uísque latejando, mas o brinquedo puxou de volta à realidade. Sentou-se à mesa, colocando o carrinho diante de si, e começou a analisá-lo sem muita pretensão, quase como um passatempo. Ele girou as rodas, notando como giravam lisas apesar da simplicidade,
madeira bem lixada, encaixes precisos. A carroceria, com suas linhas retas e ângulos suaves, parecia despretensiosa, mas funcional. Isso é mais esperto do que parece, murmurou, pegando um lápis e um papel em branco da gaveta. Sem pressa, ele desenhou o carrinho como via, traçando as proporções exatas, o design minimalista que o menino tanto amava. Mas então, sua mente de engenheiro começou a trabalhar. E se fosse maior? E se fosse um carro de verdade, leve, barato, com um toque artesanal? Ele rabiscou mais rápido, o lápis dançando no papel. A madrugada chegou, e Antônio não parou, o chão do apartamento agora coberto de esboços, cada um refinando a ideia. Ele imaginou um carro compacto, feito com materiais acessíveis, mas com um charme único, inspirado na madeira do carrinho. Era simples, mas diferente de tudo que o mercado oferecia. Ele pegou o laptop, esquecido há semanas, e começou a modelar em 3D, ajustando curvas e testando estruturas. A exaustão deu lugar a uma energia que ele não sentia há meses. O carrinho, com sua humildade, parecia sussurrar possibilidades que seus designs caros nunca alcançaram. Por volta das 4 horas, ele terminou um esboço final, um carro pequeno, com linhas retas e um teto baixo, detalhes em madeira reciclada na carroceria, um visual rústico mas moderno. Ele riu sozinho, o som ecoando no silêncio, incrédulo com o que criará a partir de um brinquedo. Antônio olhou o carrinho de novo, agora com respeito, quase reverência. Você é mais que madeira, hein? Disse, como se o objeto pudesse ouvi-lo. Ele sabia que era um tiro no escuro, mas algo naquela simplicidade o fazia acreditar que podia funcionar. Ele tomou um gole de café frio, o cansaço pesando nos ombros, mas a mente acelerada. O menino e seu pai marceneiro tinham, sem saber, dado a ele uma última chance, uma ideia que não viera de consultores caros, mas de um gesto puro numa praça. O sol nasceu, e Antônio juntou os papéis, o coração batendo forte com uma mistura de medo e esperança. Ele vestiu uma camisa amassada e pegou o carro, dirigindo para a fábrica com os desenhos na mochila, pronto para postar tudo numa ideia que nascerá de um carrinho de madeira. A inspiração do carrinho o levará a um lugar que ele nunca imaginara. Agora, só precisava convencer os outros de que aquele brinquedo podia salvar a Correia Motors. Antônio chegou à fábrica antes das 7 horas, os olhos vermelhos de uma noite sem dormir, mas o passo firme carregado de determinação. Ele chamou os poucos designers e engenheiros que restavam, reunindo-os na sala de reuniões quase vazia. Tenho algo para mostrar, disse, colocando os desenhos e o carrinho de madeira na mesa. Os funcionários trocaram olhares, céticos mas curiosos, enquanto ele espalhava os esboços. Isso aqui é baseado num carrinho que um menino me deu ontem. Quero saber se é viável, explicou, apontando o modelo simples, com madeira reciclada e linhas minimalistas. O silêncio inicial foi quebrado por um murmúrio surpreso. Clara, a chefe de design, pegou o carrinho, girando-o nas mãos. É diferente. Rústico, mas tem charme, disse ela, franzindo a testa enquanto analisava os desenhos. Antônio assentiu, o coração acelerado. Pode ser barato de produzir, leve, e atrair quem quer algo único, argumentou, a voz firme apesar do nervosismo. Os engenheiros começaram a fazer cálculos, rabiscando números em cadernos enquanto Clara ajustava o modelo no computador. A madeira reciclada corta custos, e o design simples reduz peças, disse Pedro, o engenheiro-chefe, erguendo os olhos com um brilho inesperado. Pode dar certo, chefe. Antônio sentiu um alívio tímido, mas segurou a emoção, ouvindo as opiniões. É arriscado, mas o mercado está pedindo algo novo. Esse visual artesanal pode pegar, acrescentou Clara, mostrando uma simulação 3D na tela. O carrinho de madeira, agora um carro real, ganhava vida diante deles. A equipe passou horas debatendo, ajustando detalhes, o motor, a suspensão, o acabamento. Antônio ficava ao lado, apontando que aprenderá na madrugada. Simplicidade, custo baixo, apelo emocional. Pela primeira vez em meses, ele viu esperança nos rostos dos outros, não só derrota. Vamos precisar de um protótipo rápido. Se funcionar, podemos apresentar ao banco antes do prazo, sugeriu Pedro, e os outros assentiram, a energia voltando ao grupo. Antônio bateu na mesa, decidido. Então mãos à obra. Esse é o nosso tiro, declarou, o carrinho no centro como um símbolo. Os funcionários se levantaram, correndo para os computadores e ferramentas, o som da fábrica ganhando vida depois de meses de silêncio. Antônio ficou na sala, olhando o carrinho,
o peito apertado de gratidão por um menino que nem sabia o que fizera. Ele pegou o telefone e ligou para um fornecedor de madeira reciclada, negociando preços enquanto a equipe trabalhava. O dia passou num piscar de olhos, o protótipo tomando forma, pequeno, robusto, com um charme que nenhum carro da Correia Motors jamais tivera. A apresentação à equipe não foi só um teste, foi o renascimento de uma empresa à beira do fim. Tudo graças a um brinquedo de madeira que agora guiava o futuro de Antônio e de todos ali. Semanas depois, o protótipo estava pronto. Um carro compacto chamado Madeira, com carroceria leve e detalhes em madeira reciclada polida. Antônio dirigiu o modelo pelas ruas de teste da fábrica, o ronco suave do motor enchendo o ar enquanto a equipe aplaudia. Ele parou, o sorriso largo, sentindo o volante vibrar com vida nova. O banco aceitou uma reunião de última hora, e Antônio apresentou Madeira com a paixão de quem apostara tudo. É simples, acessível e tem alma, disse, enquanto os executivos giravam o carrinho de madeira nas mãos, intrigados. Dias depois, veio a resposta: crédito liberado para produção, com elogios ao conceito inovador. A fábrica voltou a funcionar, máquinas unindo e operários gritando ordens como nos velhos tempos. O Madeira entrou em produção, e o lançamento foi anunciado com um comercial singelo, Antônio contando a história do carrinho, a praça ao fundo. O público amou, e as vendas dispararam antes mesmo de os carros chegarem às lojas. Revistas automotivas chamaram o Madeira de o carro do povo com coração artesanal, elogiando o design e o preço baixo. Concessionárias lotaram, pedidos chegando de todo o Brasil e até do exterior. Antônio assistia aos números subirem, o vermelho das dívidas virando verde em poucos meses. A Correia Motors estava salva. Ele caminhava pela fábrica, o barulho das máquinas como música, o orgulho estampado no rosto cansado. Funcionários o cumprimentavam com tapas nas costas, e Clara ria. Quem diria que um carrinho de criança ia nos tirar do buraco? Antônio assentiu, ainda incrédulo com o sucesso. O Madeira virou febre, famílias comprando pelo preço justo, hipsters adorando o visual rústico. A empresa contratou mais gente, e Antônio pagou bônus a todos que ficaram nos tempos difíceis. Vocês acreditaram quando eu quase desisti, disse numa festa improvisada na fábrica, os olhos marejados. A mídia pediu entrevistas, mas ele manteve o foco na produção, o carrinho original guardado em sua mesa como um troféu. O sucesso não era só financeiro, era pessoal, um renascimento após anos de luta. Antônio sentia que recuperara mais que a empresa, recuperara a si mesmo. Ele dirigiu um Madeira pelas ruas de São Paulo, o vento entrando pela janela enquanto pensava no menino da praça. O carro, simples mas forte, era prova de que às vezes as melhores ideias vêm de onde menos se espera, e ele sabia que devia isso a um gesto infantil. O sucesso do modelo trouxe vida nova à Correia Motors, mas Antônio queria mais. Queria que o menino e sua família soubessem o papel deles naquela vitória. Ele anotou um plano no caderno, o coração leve pela primeira vez em anos. A fábrica zumbia, o Madeira conquistando o Brasil, e Antônio sorria ao volante, sabendo que o desespero dera lugar a um futuro que ele nunca imaginara, tudo começado por um carrinho de madeira. Meses após o sucesso do Madeira, Antônio decidiu encontrar o menino da praça. Ele voltou ao mesmo banco numa noite quente, o carrinho original no bolso, esperando. Após horas, viu o garoto brincando com amigos, agora sem carrinho nas mãos. "Ei, pequeno, lembra de mim?" perguntou, sorrindo, e o menino assentiu, curioso. "Meu nome é Antônio, e esse carrinho que você me deu mudou minha vida", disse, mostrando o brinquedo de madeira. O garoto, chamado Lucas, arregalou os olhos. "Sério? Como assim?" perguntou, e Antônio contou a história, o desespero, o carro inspirado no brinquedo, o sucesso que salvara sua empresa. Lucas riu, orgulhoso, e levou Antônio até sua casa, uma modesta oficina nos fundos de um sobrado. Lá, o pai dele, José, um marceneiro de mãos calejadas, ouviu a história boquiaberto. "Meu carrinho virou carro de verdade?" perguntou, pegando o brinquedo com reverência enquanto Antônio assentia, rindo. "Seu trabalho me deu a ideia, José. Quero que vocês façam parte disso", disse Antônio, tirando um contrato do bolso. Ele ofereceu à família uma porcentagem das vendas do Madeira, 5% dos lucros, além de um emprego para José na fábrica, supervisionando os detalhes em madeira. José hesitou, os olhos marejados, mas aceitou com um aperto de mão forte. "Nunca imaginei que minha madeira ia rodar o Brasil", disse, enquanto Lucas pulava de alegria, gritando: "Eu ajudei, pai.
Antônio bagunçou o cabelo do menino, prometendo um madeira novinho para ele. A notícia correu, e a imprensa adorou a história. Menino e marceneiro salvam empresa com carrinho de madeira. José e Lucas apareceram em comerciais com Antônio, a simplicidade deles encantando o público. As vendas do Madeira subiram ainda mais, e a família ganhou uma vida nova, casa reformada, escola boa para Lucas. Antônio visitava a oficina de José às vezes, os dois conversando sobre madeira e carros enquanto Lucas brincava com madeira que ganhará. Você me deu mais que um carrinho, garoto. Me deu esperança, disse ele numa tarde, e Lucas sorriu, tímido mas feliz. A Correia Motors cresceu, lançando novos modelos baseados no mesmo conceito simples e artesanal. Antônio contratou mais marceneiros locais, transformando a empresa num símbolo de inovação e comunidade. O sucesso não era só dele, era de todos que cruzaram seu caminho naquele dia fatídico. Num evento da empresa, ele entregou o primeiro cheque de lucros a José e Lucas, o público aplaudindo enquanto a família subia ao palco. Esse carro é nosso, juntos, declarou Antônio, o carrinho de madeira erguido como troféu, o legado compartilhado brilhando nos olhos de todos. O desespero de Antônio virou história de superação, e o Madeira rodava pelas estradas, levando o nome de um menino, um marceneiro e um empresário que aprenderam que felicidade e sucesso pode nascer das coisas mais simples. E aí, galera, o que acharam da história do Antônio? Um carrinho de madeira que transformou o desespero em sucesso e uniu uma família ao sonho de um homem. Se curtiram, inscrevam-se no canal para mais histórias assim e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!